Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos para uma aula de língua portuguesa do Aprender Sempre do quinto ano, volume 3. Então, agora nós vamos começar a falar da sequência 1, atividade 1, que tem aí como tema piadas. Então, espero que seja uma aula bem interessante e com bastante humor, né, galera? Vamos comigo, espero que vocês gostem. Se você, aluno do quinto ano, tiver dúvidas ainda sobre a atividade 1, acompanhe esse vídeo, ou você, professor, ou até mesmo você, mãe, pai, responsável, que precisa aí ajudar o seu filho. Espero que a gente consiga tirar as dúvidas sobre esta tarefa. Então, vamos seguir em frente nessa atividade 1. Nós temos agora, galera, vamos ler a habilidade. O que a gente vai aprender através dessa atividade de hoje? Nós vamos aprender a habilidade EF, ou seja, Ensino Fundamental 05 do quinto ano, Língua Portuguesa, ou seja, LP, número 10, que é o código da habilidade. Então, vamos lá. Ler, ouvir e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartoons, poemas, mini-contos, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo de gênero. Então, galera, nós vamos aí aprender a ler e ouvir, também compreender com autonomia, ou seja, sozinhos, alguns gêneros textuais. Então, nós temos aqui gêneros textuais que estão dentro do campo artístico literário, que é a anedota, piada, cartoon, poema, mini-conto, entre outros. Hoje a gente vai ficar aí com as piadas. A partir do momento que a gente aprende a ler, ouvir e compreender esse tipo de gênero textual, nós também temos que saber em que momento que nós podemos utilizar esse gênero textual. Será que é em todo momento que eu posso contar uma piada? Ou será que existe aí, uma situação comunicativa no momento adequado para se contar uma piada? Será que uma piada eu posso ler ela em qualquer lugar? Né? Por exemplo, um telejornal de televisão. Telejornal, por isso que chama telejornal, porque passa na televisão. Será que eu posso contar uma piada lá em diferentes mídias? Mas que tipo de mídia que eu posso contar uma piada, por exemplo? É isso que a gente vai aprender a partir dessa sequência toda, que tem 10 atividades, mas nós não vamos conseguir fazer todas as atividades, porque nós estamos no momento em que nós estamos fazendo aulas remotas, então nós vamos fazer algumas atividades adaptadas, tá certo, galera? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Leitura compartilhada. Piada, o banho do gatinho. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma piada. Vamos ler aqui junto comigo. A mãe, ao sair de casa para fazer compras, dá ordem à sua filha. Aninha, aproveite para dar banho no seu gatinho. Está bem, mamãe. Quando eu voltar, quero vê-lo limpo e sequinho. Ao voltar para casa, a mãe encontra Aninha no quintal, aos prantos. Minha filha, o que houve? Meu gatinho fugiu. Aninha, foi na hora de lavar? Não, mamãe, foi na hora de tentar torcer. Então, aí fica uma piada para que a gente possa aí tentar rir um pouquinho com essa piada do banho do gatinho. Então, qual o momento que o gatinho fugiu? Né? Foi na hora de lavar? Não, mãe, foi na hora que eu fui tentar torcer. Então, fiquem aí com essa piada para dar um pouquinho de risada hoje. Galera, lá no Aprender Sempre de vocês, talvez a página seja diferente da minha, porque aqui a minha é virtual, tá? Mas deem uma olhadinha na sequência didática 1, a piada na sala de aula. E como nós estamos na nossa sala de aula virtual, é por aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que nós vamos aprender numa aula que fala sobre piadas? Então, tá aqui, nesta aula, vamos aprender o que é piada e registrar o que sabem sobre o assunto.
Então, eu vou fazer algumas perguntinhas e vou colocando aqui as explicações para vocês. Eu vou aumentar aqui essas perguntas para que a gente possa enxergar melhor. E eu vou respondendo aqui para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse gênero textual chamado piada. É um gênero textual também, viu, galera? Então, vamos lá. Alguém sabe como se chama o texto que acabou de ser narrado? Ficou fácil, né? Eu mesma já falei algumas vezes aqui. Piada é o gênero que se chama. Vocês sabem o que é uma piada? Galera, uma piada é um texto que vai sempre trazer aí algo engraçado ou até mesmo, em alguns momentos, pode-se surgir piadas de cunho político, com ironias, com sarcasmo. Então, cunho crítico que a gente fala, tá bom? Então, ela pode ser algo engraçado e também pode ser algo crítico. Vocês costumam ouvir ou contar piadas? Eu até costumo ouvir, galera, mas eu vou aqui confessar para vocês que eu quase não conto piada, não. Existe aí, olha aqui a pergunta, onde e quando? Onde que a gente ouve piadas e quando? Então, normalmente, a gente ouve piadas quando nós estamos com a nossa família, numa roda de amigos. Quando? Quando que acontece esse momento de contar a piada? Quando nós estamos num momento extrovertido, alegre, brincando, conversando. Eu não vou contar piada no meio do meu trabalho, né? Não é o momento e nem o lugar ideal para se contar piadas. Então, tudo na nossa vida tem um momento e um lugar certo de se fazer. E piada é uma coisa que a gente faz quando a gente está aí brincando, numa coisa mais descontraída, tá bom? De quem vocês ouvem piadas ou para quem contam piadas? Então, normalmente, como eu já falei, a gente ouve ou conta piada para pessoas que são próximas de nós, né? Pessoas que a gente tem intimidade, que a gente conversa sobre tudo e pode brincar. É para esse tipo de pessoa que normalmente a gente conta piada, para os nossos amigos, para a nossa família. E aí vem a outra pergunta. As piadas que vocês conhecem falam sobre o quê? E aí é uma pergunta mais pessoal, né? Como eu disse, existem piadas que podem falar sobre política, tem piadas, por exemplo, que podem falar sobre animais, tem piadas que podem falar sobre situações do cotidiano, tem vários assuntos que podem ser abordados nas piadas. E cuidado, pessoal, com aquelas piadas que são mais pesadas, né? Esse tipo de coisa acho que a gente nem pode chamar de piada, né? Porque é um assunto que talvez seja preconceituoso ou desrespeitoso. Então, esse tipo de textos que falam que também são piadas, eu já não curto muito. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, piada tem que ser algo divertido e para animar as pessoas, e não para envergonhar ninguém, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Em que situações esse gênero é mais empregado? Então, em que momento que ele é mais empregado? Eu até já comentei aqui quando eu falei do onde e quando. Então, esse gênero ele acaba sendo mais empregado em situações descontraídas, em momentos em que a gente está ali brincando, familiar, ou com amigos, como eu falei, tá bom? A gente não sai, a gente está falando sobre uma notícia de jornal e, de repente, vai falar sobre uma piada, né? Então, essa situação, esse gênero é mais empregado em situações descontraídas. Pode acontecer de nós lermos piadas em alguns jornais, tá? Tem alguns jornais que tem esse caderno. Lá no finalzinho do jornal traz alguma piadinha para que a gente possa aí ter esse entretenimento. Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Como eu falei, a gente tá lá se comunicando e a gente vai soltar uma piada? Não, né, galera? A gente tem que saber o momento ideal para contar a piada. Não é a todo momento que as pessoas querem ouvir uma piada e às vezes até quando você tá ali numa festa de família, nem sempre é o momento de contar uma piada. Ou quando você, por exemplo, vai num velório, que você normalmente está com a sua família, você vai ficar fazendo piada? É um momento, né, que não é uma situação de comunicação ideal para fazer piada. Então, a gente tem que saber qual é o momento de fazer a piada. Qual foi a temática da piada que a professora contou? Então, qual foi o tema da piada que eu contei?
Agora, pensa aí um pouquinho. Então, se você não lembra do tema, volta o vídeo e assiste lá o comecinho do vídeo que você vai ouvir novamente e vai entender qual é o tema que eu contei na piada. Essa tá fácil. O que costuma ser tema de uma piada? Normalmente, como eu falei, pessoal, as piadas, elas vêm com temas engraçados. Normalmente trazem animais, às vezes acabam fazendo piadas também sobre situações do cotidiano, ou até mesmo as piadas críticas, né? Que tem aí cunho político, muitas vezes. Então, normalmente são esses temas que acabam aparecendo na piada. Às vezes acaba tendo também a questão do regionalismo na piada, fazer uma piada falando de alguém que é de outra região, mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ser uma piada desrespeitosa, tá bom? E piada é um gênero interessante para ser estudado? Por quê? É interessante, pessoal, para ser estudado porque é um texto curto, que tem interpretação, que tem diálogo, e quando a gente conta uma piada, é uma coisa, mas quando a gente escreve essa piada, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pontuação que a gente vai utilizar na hora de escrever, porque às vezes você vai escrever uma piada e a pessoa que vai ler não vai entender nada porque você utilizou a pontuação errada. Então, por isso que é interessante a gente aprender sobre o gênero piada. Nos auxilia a escrever melhor e até a ler melhor, tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, o que é uma piada? É um gênero textual com características específicas. Piada também pode ser chamada de anedota, tá, pessoal? Por quê? É uma breve história com um final engraçado. Tanto a piada quanto a anedota são a mesma coisa. É um recurso humorístico utilizado na comédia ou no cotidiano, com a finalidade de provocar risos em quem ouve ou lê. Hoje a gente ouve muita piada nos stand-ups, né? Então tem muita piada bacana aí que a gente acaba vendo nos stand-ups. Ah, uma coisa que é importante, galera. Piada é diferente de charada. Charada não tem nada a ver com piada. A charada, galera, o que é o que é. É uma pergunta. E aí você tem que descobrir a resposta. Às vezes a pessoa vai falar, eu vou te contar uma piada. E fala assim, o que é? Isso não é piada. Aí você fala, opa, pode parar. Isso daí não é piada. Isso é charada, tá bom? Piada é uma breve história com um final engraçado. A piada tem como objetivo, às vezes a gente pergunta, qual a finalidade desse texto? Qual o objetivo desse texto? É divertir, mas também a piada, como eu falei, pode ter o objetivo de criticar algo através da ironia, né? A gente fala que gosta de alguma coisa, mas, na verdade, o tom que a gente está usando mostra a ironia. E aí vem a situação comunicativa. Para contar uma piada, tem hora e lugar. Precisamos ter consciência de escolher o lugar e a hora certa, né? Não dá para contar piada a todo momento e nem para todas as pessoas. Tem pessoa que não gosta de ouvir piada, né? Que aí você fala assim, você não vai rir? Mas a pessoa fala, eu não gosto de ouvir piada, você tá me contando porque você quer, né? Eu não pedi. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que saber aí conhecer as pessoas para quem a gente vai querer contar a piada. Pergunte primeiro, olha, posso te contar uma piada? Eu tenho uma coisa engraçada para falar, posso te contar? E aí você observa se a pessoa vai querer ouvir ou não. E também, galera, a piada pode conter situações preconceituosas variadas, e aí é onde a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Porque a gente tem que se importar com o outro, a gente tem que saber se isso não vai machucar o outro, ferir o outro. Por isso é importante pensar bem antes de espalhar uma piada, para não magoar ninguém, para não cometer preconceito, não disseminar o bullying, né? A ideia da piada é divertir, não é constranger e nem magoar ninguém. Então, prestem atenção nesse detalhe, tá bom? Galerinha, lá na atividade 2 do Aprender Sempre, que é essa atividade que vocês vão fazer agora, tem algumas perguntinhas numa tabela. Todas essas perguntas eu já respondi enquanto eu estava explicando o que é uma piada. Então, você volta ao vídeo se você ficar em dúvida,
para que você possa responder todas as perguntas que tem aí. Acredito que você não vai ter dificuldade. Logo depois de você terminar de responder, você continua assistindo o vídeo e aí eu vou te dar aqui do ladinho o que seriam as respostas ideais, tá bom? Não é a resposta correta, mas o que seria ideal que você respondesse nessas questões. Então, pausa o vídeo agora, vai responder essa página e daqui a pouquinho você continua. Bom, se você deu o play de novo no vídeo, é porque você já fez a sua atividade 2 aí do Aprender Sempre. Então, eu vou te dar as respostas ideais. Estão aqui do lado, tá bom? Então, cada resposta das perguntas que foram feitas, eu não vou ler, mas vocês podem aí observar no vídeo e fazer a leitura do que seria o ideal. Se você respondeu algo parecido com as ideias que eu coloquei aqui, deu certinho aí no seu livro. Caso você não tenha respondido algo desse tipo, você fugiu do assunto, apague, repense a sua resposta e refaça, tá bom? Então, a próxima atividade é a seguinte, galera. E é isso que vocês vão também fazer. Pesquise uma piada para que conte para a turma na aula seguinte. A pesquisa poderá ser realizada na internet ou com familiares. Você deve indicar a fonte e explorar os detalhes. Registre aqui a sua pesquisa. Galerinha, então agora chegou a hora de colocar a mão na massa mais uma vez. Você vai pesquisar uma piada, ou com alguém da sua família, ou na internet. Lembrando que piada não é charada. Se alguém falar o que é para você, isso não é piada, isso é charada. E você deve indicar a fonte. Aí você vai escrever, pesquisei essa piada com a minha mãe. O nome dela é assim, assim, assim. O nome completo da sua mãe, tá bom? Ou do seu pai, da sua avó. Ou se você pesquisou na internet, você vai escrever qual foi o site que você retirou essa internet. Você tem que... essa piada que você retirou essa internet. Que você retirou essa piada, pessoal. Ó a piada da professora aqui, já fazendo confusão com as palavras. Você vai explorar os detalhes. Lembre que você não vai, nesse momento, falar a piada. Você vai escrever. Então, cuidado na hora de escrever. Como eu falei, não esqueça dos sinais de pontuação certos, nem dos sinais, não esqueça dos recursos de diálogo, para que você possa, quem for ler a sua piada, consiga entender a sua piada. Numa aula seguinte, talvez aí você vá poder contar para os seus amigos, quando a gente voltar para o presencial, ou às vezes, talvez aí até numa aula no Meet ou no Teams, depende da ferramenta que a sua professora estiver usando. Talvez aí a sua professora faça um momento para você contar essa piada. Mesmo que não exista esse momento para você poder contar essa piada, coloque ela aí no seu livro e faça conforme depois a sua professora te indicar, tá bom? Galerinha, não esquece de fazer a atividade, faz agora, porque assim você já fica com tudo em dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like no vídeo, compartilha com os amigos e também, pessoal, aproveite para se inscrever no canal. Assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando nas aulas de português e matemática do 5º ano. Até a próxima. Tchau, tchau.